Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma videoaula, nossa videoaula número 2, reta final de Enem, todo mundo ansioso aí pelo primeiro dia de prova, amanhã, prova confirmada, né? Ansiedade a mil, mas é hora de equilíbrio emocional, hora de colocar a cabeça no lugar, hora de focar e ir para a prova e colocar tudo em prática da sua preparação ao longo desse ano inteiro. Eu quero saudar a todos os meus alunos, em especial hoje os meus alunos do Instituto Albert Einstein, da turma da noite. Eu quero, assim, do fundo do meu coração, agradecer todo o carinho, toda a atenção que vocês tiveram comigo ao longo do ano, e em especial a linda homenagem que me fizeram ontem. Eu asseguro a vocês que ela vai ficar guardada para sempre no meu coração e na minha memória como um dos momentos marcantes. Eu confesso que não esperava, e aqui eu quero mandar um beijo especial a todos os meus alunos do Albert Einstein, da turma da noite. Quero mandar também um abraço aos meus alunos do curso Wellington, do Monte Castelo, do Renascença e da unidade da Coab, aos meus alunos do Colégio Bom Pastor, aos meus alunos do curso Hipertexto, do meu curso, que hoje tivemos uma revisão de véspera bastante produtiva e que eu tenho certeza que vai contemplar muito a prova de domingo. Vocês vão ter uma grata surpresa com a prova de domingo. E eu tenho certeza que o aluno do Hipertexto, que fez a revisão de véspera conosco hoje, vai ter que tomar aquele cuidado que eu sempre alerto, de não chamar muita atenção na hora da prova, porque você vai fazer uma grande prova. Quero mandar também um beijo em especial hoje para Sakamoto que fica me mandando mensagenzinha no WhatsApp: professor mais gato, professor lindo, professor fitness. Obrigado, Sakamoto, obrigado pelo carinho. A gente se esforça, né? A gente tenta, sabe, arrumar a barba, deixar direitinho, para ficar mais bonitinho, mas esse seu carinho aí faz até eu acreditar que você está falando a verdade, tá bom? Quero mandar um abraço pro Luigi, pro Ismael, pro Moisés, pro Léo, pra Camila, pra Charlene, enfim, quero mandar um abraço para um monte de gente que tem me mandado recado, tem me incentivado e tem dado a força pra gente nessa reta final, porque o professor também cansa, gente, né? Hoje o dia foi muito puxado, a semana tem sido muito puxada, e hoje o telefone bateu todos os recordes de mensagens possíveis e o dia ainda nem acabou, né? Mas enfim, né, nesse encontro de hoje eu quero começar, antes de falar do assunto propriamente do tema de hoje, que é proposta de intervenção, para muitos um grande bicho-papão, né? Mas para você não vai ser. Eu quero pedir a você que tem me mandado mensagem perguntando: professor, mas qual será o tema da redação do domingo, né? Uns pedindo para eu aquecer minha bola de cristal, outros pedindo para eu bater o meu tambor, né? Então amanhã, eu vou postar amanhã à noite, eu vou postar um vídeo com a minha aposta final, né? Com a grande aposta de qual será, e se Papai do Céu nos abençoar, no domingo nós vamos partir para o abraço, partir para cima, como eu gosto de dizer, e vamos fazer a redação da nossa vida para conseguirmos alcançar o nosso objetivo. Porém, antes disso, antes de amanhã, eu quero pedir para você que, se você puder, não tiver feito ainda, que você leia sobre 2 assuntos em especial, tá? Eu quero que você leia alguma coisa acerca da tragédia de Mariana, né? A tragédia dos rejeitos que poluíram o Rio Doce, no estado de Minas Gerais, na cidade de Mariana, uma cidade super simpática. Estive lá antes da tragédia, é uma cidade muito acolhedora, e não sei como é que ficou. Enfim, eu sei que os impactos, os efeitos dessa tragédia foram extremamente danosos para a cidade, mas eu quero que você dê uma lida sobre a tragédia de Mariana, que completa amanhã 1 ano, exatamente amanhã 1 ano. Então eu quero que você dê alguma lida acerca da tragédia de Mariana, porque eu acho importante. E a outra coisa que eu quero que você, se você não tiver feito ainda, que eu quero que você dê uma lida, que você pesquise, é acerca dessa corrida desenfreada da sociedade contemporânea em busca do corpo perfeito, né? Essa preocupação exagerada com a aparência, em atender os ditos padrões estéticos, os ditos padrões de beleza que são impostos muitas vezes pela mídia, que são impostos muitas vezes pela moda, e que tem levado milhares de pessoas a fazer intervenções cirúrgicas, muitas vezes até desnecessárias, com consequências gravíssimas, né? Leva até a morte, colocando a saúde em segundo plano em detrimento da aparência, né? O mercado aí obscuro dos anabolizantes, dos esteroides anabolizantes, e a gente tem exemplos todos os dias na mídia de pessoas com distúrbios ligados a essa preocupação excessiva com a aparência. Então eu quero que você basicamente dê uma lida acerca desses 2 temas em especial: tragédia de Mariana, que completa 1 ano amanhã, e eu recomendo a matéria da Folha de São Paulo e a matéria do G1, que fizeram um estudo assim pormenorizado acerca desse assunto, e uma discussão sobre a questão da estética, do culto ao corpo,
da preocupação com a aparência e as consequências advindas disso para a sociedade como um todo. Mas nosso encontro de hoje não é temático, né? Amanhã, nossa grande dica temática vem amanhã. O nosso encontro de hoje é sobre a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, a nossa competência 5, que tanto medo e inquietação causa aos alunos. Quero lembrar vocês que a proposta de intervenção, historicamente, é aquela que os alunos têm mais dificuldade em elaborar. E é aquela que possui a menor média histórica de pontos para os alunos, para os participantes do Enem, né? Então, dos 200 pontos possíveis da competência 5 da proposta de intervenção, a média histórica é de 66,2 pontos, realmente uma média muito baixa, uma média abaixo dos 50%, e a gente precisa entender o que acontece com os nossos alunos que têm tanta dificuldade em elaborar a proposta de intervenção. Então, hoje, de uma maneira muito prática, nós vamos propor a vocês uma análise dos elementos principais da proposta de intervenção, para que você qualifique a sua proposta de intervenção e possa atender as expectativas do avaliador no tocante à competência 5. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a proposta de intervenção, por que ela existe, né? Qual é a finalidade da proposta de intervenção. Você precisa lembrar que o Exame Nacional do Ensino Médio, ele tem por objetivo, um dos objetivos do Exame Nacional do Ensino Médio, obviamente, é avaliar a qualidade da educação básica no Brasil, especialmente o encerramento do ciclo da educação básica, que é o ensino médio, né? Que é essa grande porta de entrada, ao mesmo tempo que é uma porta de entrada para o ensino superior, é o encerramento da educação básica no Brasil. E existem diretrizes que os documentos de educação trazem, com os objetivos que a educação, para cada ciclo ou para cada faixa, precisa ser alcançado. E um desses objetivos principais, que aparece repetidamente nos textos educacionais, especialmente na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é a cidadania, né? Nós brasileiros que ainda temos muita dificuldade aí com a nossa democracia recente de compreender exatamente o que é democracia, quais são os limites, né? Os contornos do que é ser cidadão, do que é agir com cidadania. Então nós temos ainda muita dificuldade como sujeitos. Por um lado, isso é relativamente compreensível, em virtude desse pouco amadurecimento da nossa democracia, que ainda é muito jovem, mas, por outro, é uma preocupação dos nossos estudiosos, é uma preocupação dos nossos documentos, né, dos objetivos educacionais. Então, o Enem traz a proposta de intervenção como um grande momento de checagem para verificar o quanto você é jovem, o quanto você, aluno de ensino médio, não só é capaz de deter conhecimento, não é só capaz de promover cognição, não é só capaz de reter informação, não, mas o quanto você também é capaz de, diante desse conhecimento, diante dessa informação, significar esse conhecimento, dar substância a esse conhecimento e mais, de posse dessa significação, propor uma intervenção na realidade, engajar-se com as demandas reais da vida, para além da prova do Enem, e diante desse engajamento, desenvolver e exercer um papel cidadão capaz de promover a construção de uma sociedade melhor, seja no nível microcósmico, né, o lugar onde a gente mora, a nossa cidade, em especial aqui a cidade de São Luís, seja no tocante ao nosso país e até alcançar uma perspectiva mais global, uma perspectiva mesmo mundial, porque hoje, com a desfronteirização, as relações, elas também são relações totais, também são relações globais. Então, o objetivo primeiro da proposta de intervenção, ou o grande objetivo da proposta de intervenção, é fazer essa checagem do quanto você, jovem, além de ser conhecedor, além de ter informação, é capaz de dar significado a essa informação, de uma maneira que você se transforme num sujeito atuante, participante da construção de uma sociedade mais justa, mais digna e mais próspera para todos nós, né? Então essa razão, uma das razões, ou a principal razão da exigência da proposta de intervenção, porque é o momento em que o avaliador vai se deparar, evidentemente, com a capacidade que você, jovem, tem de, além de possuir informação, propor intervenções práticas possíveis para melhorar a realidade em que vivemos, tá? Outra coisa que eu quero dizer para você é que você desmistifique essa ideia de que proposta de intervenção é solução, né? É muito comum a gente usar proposta de intervenção sinonímica de solução. Mas, se não vejamos, se no senso comum é possível que nós utilizemos proposta de intervenção como sinonímico de solução,
Na prática, é bom que a gente tire um pouco o peso semântico dessa associação, por uma razão simples. Seria muito pretensioso acreditar que nós estaríamos ali propondo uma solução para o problema. Olha, nós estamos diante de demandas sociais gravíssimas, seríssimas, que poderão ser propostas como tema da redação no domingo. Então, diante de uma discussão dessa natureza, de certa forma pretensioso acreditar que o aluno vai trazer ali a propositura de uma solução para o problema. E isso tem um impacto tremendo quando você vai elaborar a sua proposta de intervenção, porque muitos alunos se obrigam a trazer propostas mirabolantes, propostas estratosféricas de outro planeta, com o objetivo de que se impõe a solução daquela demanda, quando na verdade não é isso que o avaliador espera de você. O que o avaliador espera de você é a capacidade de conhecer o fenômeno e de intervir nesse fenômeno para médio, longo prazo, nós possamos ter uma reversão gradual desses cenários e o estabelecimento de um equilíbrio para essas demandas que serão discutidas. Não existe mágica para o poder público, não existe mágica para a sociedade civil organizada, não existe mágica para você, candidato do Enem, na perspectiva da propositura de uma proposta de intervenção, da propositura de uma intervenção na realidade. Então tire de você esse peso de encarar a proposta de intervenção como uma solução. Ela não é uma solução, ela é uma proposta para tentar promover uma interseção, uma intervenção na realidade, na sociedade, a fim de que um quadro que você esteja discutindo seja paulatinamente, progressivamente revertido para fins de equilíbrio da convivência social, ok? Outra coisa importante de dizer para você é que a PI ela contém características que são obrigatórias, né? Que muitos alunos desconhecem e acabam por fazer algo parecido com PI ou desvirtuado do que é efetivamente uma PI e acabam por não atender a competência 5 conforme exigido pelo avaliador. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que a sua proposta de intervenção ela precisa ser concreta. Ela precisa ser concreta. E o que significa dizer que ela precisa ser concreta? Significa dizer que a proposta de intervenção ela precisa ser específica, ela não pode ser generalista, ela não pode ser etérea, ela precisa ser específica. Então, não é razoável que você traga na sua proposta de intervenção, como sugestão para uma determinada demanda, que se fomente a conscientização da sociedade, né? Dizer que é necessário que se adotem medidas. Sim, mas quais medidas precisam ser adotadas? É isso que ele quer de você. Que você aponte a medida em específico. Que você aponte uma medida concreta para resolver, ou para tentar resolver, ou para sugestionar a resolução desse problema a médio e longo prazo. Tá? Então, nada de proposta de intervenção genérica. Ela precisa ser concreta, ela precisa ser específica. Tomada de consciência, que vocês gostam muito de colocar. É melhor que vocês sugiram o desenvolvimento de atividades educativas, né, que transformem não apenas a consciência, porque a consciência é a tomada de ciência acerca de algo, mas que proponham a reeducação ou a educação da população, porque a ideia de educar está diretamente associada à ideia de hábito. E ao estar associado à ideia de hábito, está associado também à perspectiva de atitude. Nós estamos precisando muito mais do que de consciência, estamos precisando de atitude transformadora. E isso tem mais a ver com um processo educativo do que com a simples tomada de consciência, embora a tomada de consciência seja o primeiro passo para a mudança do hábito. A segunda coisa é que a nossa proposta de intervenção ela precisa ser crível, ela precisa ser possível, factível. O que significa dizer isso? Nada de trazer propostas mirabolantes, né? Nada de trazer aquela proposta que você viu lá no filme de ficção científica e você acha que vai ser possível ser utilizada aqui na realidade. O mundo real ele é diferente, as demandas são muito mais complexas e os problemas não se resolvem do dia para a noite, muito menos com soluções mirabolantes, soluções faraônicas, né? Então nada de sugerir chip subcutâneo, né, nas mulheres, como alerta contra a violência, nada de sugerir o desenvolvimento de cápsulas de oxigênio para evitar que as pessoas tenham contato com ar poluído. Não, são coisas absolutamente distantes da realidade, né, muito difíceis de serem efetivadas. Então a tua proposta de intervenção ela precisa ser, além de concreta, ela precisa ser possível, é uma exigência. E a proposta de intervenção também precisa ser detalhada, e aí talvez esteja o grande segredo, a grande
o famoso pulo do gato para você fazer uma proposta de intervenção mais eficaz. O que é uma proposta de intervenção detalhada? Ela precisa ser claramente delineada. E aí eu quero dizer a você o seguinte, em função desse detalhamento, muitos alunos me perguntam, professor, mas quantas propostas de intervenções eu trago no meu texto? Em cada parágrafo eu tenho que trazer uma proposta de intervenção? Em absoluto. Você precisa lembrar que a sua proposta de intervenção ela precisa estar conectada com o desenvolvimento da sua tese. Ela vai ser uma resposta, ou vai tentar ser uma resposta ao problema que você levanta na sua tese, a linha de raciocínio que você desenvolve. Então você não vai trazer uma proposta de intervenção por parágrafo. Você vai trazer em um parágrafo as suas propostas de intervenção para a problemática que você discutiu no recorte e no viés que você discutiu ao longo do texto. Eu sempre sugiro ao meu aluno, isso não é uma regra, que 2 propostas de intervenção num mesmo parágrafo representa um número equilibrado de propostas de intervenção. Mais do que isso, um exagero, e muito provavelmente a proposta de intervenção não conseguirá ser feita com a qualidade e com o detalhamento necessário. Menos do que isso também eu já entendo como algo um pouco mais empobrecido. Então talvez ali 2 propostas de intervenção em um parágrafo seja o número mais adequado. Outra coisa, muitos alunos acreditam que a proposta de intervenção só possa vir na conclusão. Isso é uma tradição clássica em que os colegas professores ensinam, em que os alunos são acostumados a construir seus textos com as propostas de intervenção na conclusão. É, de certa forma, salutar, interessante que se faça a proposta de intervenção na conclusão, mas isto também não é uma regra. A proposta de intervenção ela pode aparecer em qualquer parte do texto. Agora, é óbvio que a proposta de intervenção aparecendo em outras partes do texto, isso vai requerer do aluno uma habilidade mais acentuada, uma habilidade maior para que ele possa efetivamente desenvolver o texto de uma maneira que não perca a unidade. Mas que fique muito claro, a proposta de intervenção vir na conclusão não se trata de uma obrigatoriedade. Se trata muito mais de um hábito cultural e mesmo de uma estratégia que é desenvolvida junto dos alunos, mas colocar a proposta de intervenção em outra parte do texto, do desenvolvimento, por exemplo, não há problema nenhum, tá bom? E vamos falar um pouco desse detalhamento da proposta de intervenção, né? Vamos falar um pouco do detalhamento da proposta de intervenção. Eu sempre recomendo a presença de 3 elementos organizadamente didáticos para facilitar você na construção da sua proposta de intervenção. Então você vai pegar o caderno e a caneta aí e você vai escrever o seguinte: PI é igual. O que é PI? É proposta de intervenção. PI é igual a o que, mais quem, mais como. Vou repetir. PI é igual a o que, mais quem, mais como. Eu explico. A tua proposta de intervenção, ela tem que ser formada por uma proposta, obviamente. Então, o que você colocou aí na sua equação, nada mais é do que a própria proposta que você vai trazer. Agora, essa proposta que você vai trazer, lembre-se, ela tem que atender aquelas características que nós falamos ainda há pouco. Ela tem que ser uma proposta concreta e ela precisa ser uma proposta possível. Então, a tua proposta de intervenção, que é o teu o que, precisa ser concreta e precisa ser possível. Quantas propostas de intervenção, professor? Razoavelmente 2 é suficiente. Menos do que isso, nós entendemos que pode gerar um empobrecimento do texto. Mais do que isso, um excesso que você não poderá executar com qualidade. Depois do que, vem um segundo elemento, que é o quem. O quem é fácil de perceber, né? O quem é o executor dessa proposta. Se eu tenho uma proposta de intervenção na realidade, alguém precisa executar essa proposta. Ou seja, o quem é o executor da proposta de intervenção. Agora eu quero adverti-los para uma coisa. É extremamente comum que vocês coloquem no quem da sua proposta de intervenção o Estado, o poder público, a administração pública, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Transferir ou colocar o Estado como executor das suas propostas de intervenção é um caminho até natural, uma vez que é o Estado que tem a função primária de interceder pela execução das políticas públicas, pelos direitos assegurados nos nossos textos legais. Entretanto, ao fazer isso, você não só banaliza a figura do quem na tua proposta de intervenção, mas você acaba cometendo uma contradição com os próprios objetivos da proposta de intervenção. Porque, se não vejamos, se a proposta de intervenção cobra de mim o quanto eu sou capaz de, além de ter informação, de mostrar o meu nível de
engajamento social, o quanto eu tenho capacidade de, ao ter conhecimento sobre determinado conteúdo, sobre determinado assunto, sobre uma determinada problemática social, mas o quanto eu sou capaz de propor uma reflexão a partir dessa problemática e transformar ou tentar transformar a minha realidade. Se eu chego no quem da minha proposta de intervenção e simplesmente jogo a responsabilidade toda para o poder público, o que é que eu sinalizo para o avaliador? Que eu estou simplesmente transferindo a responsabilidade que também é minha. Então, a gente precisa, inclusive, olhar para a realidade e lembrar que nós não vamos conseguir atingir resultados significativos para todo esse mar de problemas que o nosso Estado e nosso país vive apenas com a intervenção do poder público. É óbvio que legalmente o poder público tem essa responsabilidade primária, mas nós também, como cidadãos, como sociedade civil organizada, as instituições que, junto com o Estado, de uma maneira às vezes até informal, auxiliam na efetivação das políticas públicas, todos somos responsáveis pela transformação e pela construção da cidade, do Estado e do país que queremos. Então você que é um jovem, que tem consciência disso, você não vai simplesmente atribuir o quem da sua proposta de intervenção sempre ao poder público. Então o que eu sugiro a você? Que ao propor o quem da tua proposta de intervenção, você cite, você coloque, dependendo do tema que você vai abordar, o poder público em parceria com a sociedade civil organizada, o poder público em parceria com as entidades do terceiro setor, o poder público em parceria com as associações comunitárias, quase não sei associação, né? O Estado em parceria com as associações sindicais, o poder público em parceria com a igreja, em parceria com a família, em parceria com a escola, o governo federal em parceria. Essa noção de engajamento, essa noção de participação, de construção coletiva, ela dá para a sua proposta de intervenção um caráter mais lúcido e muito mais coerente com a realidade dos fatos. Porque apesar de o seu texto ser uma reflexão, até certo ponto, uma parte integrante de um concurso público, você está ali discutindo um problema que é real. Você não está discutindo um problema abstrato. Você está discutindo um problema que é real e que efetivamente no campo da realidade precisa de uma atuação integrada, sistêmica, coletiva, para que seja revertido o cenário do que você está discutindo. Então é muito mais coerente estabelecer a sua proposta de intervenção com um executor um nível de engajamento, porque é muito mais consoante com a realidade do que simplesmente você transferir a realidade para o poder público. Talvez não só na tua redação, mas como atualmente em nossa sociedade, essa seja uma reflexão que nós precisamos fazer. O brasileiro ainda tem um senso de coletivo, um senso de engajamento muito restrito e a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Bem, no tocante ao terceiro elemento da proposta de intervenção, da equaçãozinha que eu sugeri a vocês, né, o que... Lembre-se, PI é o que é a própria proposta, concreta e possível. O quem é o executor dessa proposta. E aí lembre-se que é razoável que você traga uma noção sistêmica, uma noção de integração do poder público com as entidades que auxiliam o poder público e a sociedade a reverter determinados cenários, a construir determinados cenários positivos. E tem o como. Porque se você vai trazer uma proposta para ser executada, se você vai trazer algo, vai indicar alguém ou alguém, né, ou os sujeitos que vão se envolver para a resolução dessa proposta, você tem que dizer como isso vai acontecer. Por que eu tenho que dizer como, professor? Porque a tua proposta de intervenção precisa ser detalhada. De que maneira isso vai acontecer na realidade? De que forma isso vai acontecer na realidade? Né? Como é que isso vai ser executado? Então, o como é a execução da sua proposta. Então, eu vou dar um exemplo a você, muito claro, de como você poderia executar uma proposta de intervenção. Então, vamos imaginar a problemática das drogas da nossa sociedade. É um problema real que está aí, as cracolândias, não só nos centros urbanos, mas nas cidades do interior. A droga está tomando, o uso de crack, cocaína, está tomando a nossa juventude, está consumindo a produtividade das futuras gerações. Então, vamos imaginar uma proposta de intervenção dentro da nossa estrutura de o que, quem, como. Então imagine que nós vamos propor que as escolas nas comunidades, nas escolas comunitárias, as escolas públicas sejam abertas aos fins de semana. Então uma proposta é que as escolas públicas sejam abertas, é o quê? Sejam abertas aos fins de semana para servirem como espaços de congraçamento dessas comunidades. E lá nessas
Quem vai abrir essas escolas públicas? Os governos municipais ou os governos estaduais, se as escolas forem estaduais. Mas abrir essa escola pública aos fins de semana, que é a sua proposta para que as escolas públicas sirvam de espaço para a utilização dessas comunidades, vai ser executado pelo poder público, municipal ou estadual. Mas pode ser feito em parceria com as igrejas, pode ser feito em parceria com as associações comunitárias, e pode ser feito em parceria com entidades do terceiro setor, pode ser feito em parceria com quem? Com o Senai. Por qual razão? Para que nós vamos abrir essas escolas aos fins de semana? Para que fossem ofertados cursos profissionalizantes, oficinas de cultura e arte, atividades esportivas. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar essas escolas no fim de semana em grandes espaços em que a população vai ter acesso à capacitação, à formação, a desenvolvimento do raciocínio crítico, atividade esportiva, dança, teatro, cultura. Ao fazer isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos evitando que futuras gerações de jovens se entreguem à droga pelo ócio. É muito comum os jovens em determinadas comunidades ficarem ociosos, ficarem sem um ofício, sem uma formação adequada e ficam muito suscetíveis, ficam muito vulneráveis à indústria do crime. Então, olha como a nossa proposta de intervenção fica bonitinha. O que é a abertura, o desenvolvimento de um projeto político-pedagógico, desenvolvimento de um projeto pedagógico, de um projeto político, em que as escolas públicas municipais e estaduais sejam abertas aos fins de semana. O desenvolvimento, o quê? O desenvolvimento de um projeto político em que as escolas municipais e estaduais sejam abertas aos fins de semana. Esse é o quê? Abrir escola no fim de semana, pública municipal e pública estadual, é uma proposta concreta? É. É uma proposta possível? Também é. Quem é o quem? O poder público municipal, o poder público estadual. Mas em parceria com quem? Em parceria com as associações comunitárias, em parceria com a igreja, em parceria com entidades do terceiro setor. Por quê? O porquê tem a ver com o como. Para que nós abrimos essas escolas? Para oferecer cursos profissionalizantes, oficinas de costura, cursos, atividades culturais, atividades esportivas. Quem ofertaria essas atividades? O Senai. Quem ofertaria essas atividades? Voluntários angariados pela igreja, selecionados pela igreja. Então observe que você une na tua proposta de intervenção uma proposta concreta e possível, uma noção de engajamento entre comunidade e instituições paralelas ao poder público e o poder público, e um como absolutamente possível de ser executado. Absolutamente possível de ser executado, abrir as escolas para oferecer esporte. Já imaginou quão maravilhoso seria as escolas abertas com oferta de esporte, de dança, de teatro, de música, com oficinas de leitura, com cursos profissionalizantes? Nós certamente teríamos muitos jovens resgatados e alguns até impedidos de entrar para o mundo do crime. Então a tua proposta de intervenção, ela precisa vir neste nível de detalhamento. O que é minha proposta concreta e possível, o quem é o executor, de preferência numa noção de engajamento, e o como é, de que forma essa proposta vai ser executada na prática. Para encerrar nossa aula de hoje sobre proposta de intervenção, eu te sugiro uma última coisa para você fechar a proposta de intervenção de uma maneira bem interessante. Após você, no mesmo parágrafo, apresentar as suas duas propostas de intervenção com esse nível de detalhamento, o que, quem, como, com essas características que nós passamos, eu sugiro que você finalize o parágrafo, a segunda proposta de intervenção, com uma expressão que retome a ideia da própria banca avaliadora da utilidade da proposta de intervenção. Então você vai dizer que você vai propor a abertura das escolas, a criação de um projeto político para abrir as escolas aos fins de semana, desenvolvido pelos governos municipais e estaduais em parceria com associações comunitárias e a igreja e entidades do terceiro setor, a fim de ofertar cursos profissionalizantes e oficinas culturais, com um mecanismo de afastamento do jovem do universo das drogas. E aí você complementa, a fim de assegurar a efetiva cidadania, ou a fim de promover a dignidade da pessoa humana, ou a fim de promover justiça social, ou a fim de assegurar os direitos fundamentais elencados em nossa Constituição. Então eu sugiro que você finalize a sua proposta de intervenção após o como, com uma expressão que remeta ao objetivo maior dessa proposta de intervenção, que é assegurar a cidadania de forma efetiva, promover justiça social, garantir a dignidade da pessoa humana, assegurar o cumprimento dos direitos humanos,
consolidar os direitos fundamentais trazidos em nossa Constituição. Então eu não tenho nenhuma dúvida que se você trouxer a sua proposta de intervenção, 2 propostas de intervenção no mesmo parágrafo, com esse nível de organização didática em que você traz a proposta, essa proposta possível e concreta, que você traz um quem com essa noção de engajamento, com essas outras instituições como igreja, escola, família, imprensa, e aí quem vai fazer a parceria com o poder público depende muito do tema que vai cair, né, que vai ser cobrado, e o como, que é a forma como será executado, a fim de garantir uma cidadania efetiva, promover justiça social, promover a equidade, assegurar os direitos humanos e direitos fundamentais consagrados na nossa Constituição. Você certamente vai fazer uma proposta de intervenção superior e vai agradar ao avaliador, e eu não tenho nenhuma dúvida que vai tirar uma nota bastante elevada na competência 5, o que vai ajudar muito você na sua nota final, no seu desempenho, já que essa competência é um calcanhar de Aquiles para a maior parte dos nossos alunos. É evidente que há muito mais coisa para a gente detalhar e discutir de proposta de intervenção. Isso aqui, evidentemente, é um curso super básico sobre proposta de intervenção e é uma videoaula extremamente prática para você simplesmente pegar, treinar e nesse approach final está preparado para fazer uma proposta de intervenção mais completa do que você costumeiramente vem fazendo, tá bom? Então eu quero recapitular com você, não esqueça de dar uma pesquisada sobre a tragédia de Mariana, que completa 1 ano amanhã, e dar alguma lida sobre o culto ao corpo, sobre essa busca desenfreada pelo padrão de beleza, acerca das consequências advindas disso, né? Como anorexia, bulimia, suicídio, deformidades no corpo das pessoas que fazem intervenções cirúrgicas desnecessárias, né? E uma série de outros transtornos que estão associados a essa busca desenfreada pelo culto ao corpo. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês pela atenção, pelo carinho, pelos vídeos. Quero dizer a vocês que na semana que vem, todos os dias postarei vídeos sobre a redação da UEMA, e farei também análise das obras da UEMA. Cada vídeo aula, análise de um livro. Quero dizer a você que vou continuar gravando alguns vídeos aqui e vou postar, porque o próximo vídeo, esse foi sobre proposta de intervenção, o próximo vídeo não será um vídeo técnico, o próximo vídeo será um vídeo com abordagem temática. E o tema que eu vou abordar no próximo vídeo é a inclusão no Brasil, tá? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre inclusão e quero recapitular. Eu aguardo você aqui amanhã à noite, por volta de entre 21 e 22 horas. Eu vou postar um vídeo com a nossa aposta para a prova de domingo, a nossa aposta temática. Eu quero dizer a você que já treinou, que você que já leu, que já pesquisou, já escreveu os temas que nós passamos em sala de aula para vocês. Fique tranquilo e aguarde a nossa aposta final amanhã entre 21 e 22 horas. Nós não só vamos apostar no assunto, mas nós vamos trocar algumas ideias com vocês sobre esse assunto. E se Deus está conosco, que Papai do Céu abençoar, eu não tenho nenhuma dúvida, nós vamos fazer uma prova domingo sensacional. Fica aqui a vocês um beijo, meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula. Tchau!